Se você é uma daquelas pessoas que está esperando um momento perfeito, umas condições melhores para iniciar aquela ideia, sabe aquele projeto que você tem, mas você está esperando ter mais tempo, ter mais dinheiro, está esperando uma condição melhor. Deixa eu te falar uma coisa, essa condição, esse tempo, ele nunca vai chegar. E digo mais, tem gente com a metade das suas habilidades, com a metade do seu talento, com a metade do seu conhecimento, tendo o dobro do resultado, simplesmente porque essas pessoas, elas não adiaram nada, não esperaram, elas foram lá e executaram. Foram lá e começaram. Nesse vídeo a gente vai entender o porquê que tanta gente com ideia legal, com ideia revolucionária na cabeça, com coisa criativa, coisa que vai prosperar muito, porque essas pessoas, elas adiam, elas esperam, sei lá, uma condição melhor, esperam alguma mágica acontecer para começar, elas têm a impressão de que amanhã vai surgir uma luz. Vamos entender também o porquê isso tem muito a ver com instinto de sobrevivência, um mecanismo de defesa que te impede de ter sucesso, te impede de ter uma vida plena, uma vida melhor. E claro, no final desse vídeo você vai entender o que fazer para parar de adiar, começar ainda hoje. É impressionante, né, o número de pessoas que eu tenho conversado, que eu conheço, ou até mesmo imagino que tem tanta coisa legal, tanto projeto, tanto objetivo pessoal, objetivo profissional em mente, mas não sai da teoria, não sai no mundo das ideias e não vai para a prática. Isso é muito comum. Essas pessoas, elas ficam lendo mais, estudando mais, esperando para amanhã, com a impressão de que se estudar mais um pouquinho ou se aprender mais um pouquinho, ela vai ter uma condição melhor de começar. Dessa forma, elas acreditam que estão evoluindo, mas na verdade não estão. Estão simplesmente andando em círculos. E a regra é clara: sem ação, sem execução, não há resultado. Ficar no mundo das ideias e no mundo da teoria não adianta nada. E a verdade é que esse cenário perfeito, as condições ideais, são uma ilusão. Não existe ninguém que hoje tem um sucesso, ninguém que hoje alcançou seus objetivos, ninguém que hoje é grande, esperou o momento ideal para começar. Simplesmente foi lá e começou. Isso tem muito a ver com instinto de sobrevivência. Não é porque você tem TDAH, ou que você é preguiçoso, ou que você é fraco. Para que você entenda isso, eu tenho que falar sobre neurociência. Na estrutura do nosso cérebro tem uma partezinha lá chamada amígdala. E a amígdala, ela é responsável por preservar a nossa vida. Deus, quando botou a amígdala lá, ele deu a responsabilidade a ela para nos manter vivos. Essa glândula, esse órgãozinho lá cerebral, está ligado intrinsecamente aos sentimentos de ansiedade, medo, né? Ele identifica uma ameaça. Toda vez que a gente pensa em colocar em prática uma ideia nova, a amígdala, ela entra em ação, porque ela sabe que tem riscos. O cérebro sabe que toda vez que a gente inicia algo novo ou pensa em iniciar algo novo, há risco. Mas há risco do quê? Há risco de errar, há risco do julgamento alheio, há risco de exposição, de repente preços que você não quer pagar agora. Então a amígdala, ela entra em ação, impede nosso cérebro de seguir em frente. Ele é um alerta, né? É um alerta porque estamos diante de uma situação inconscientemente de medo. Mas veja só, o medo, ele não quer dizer exatamente para você não fazer. Ele diz, ó, tem uma ameaça, avalie os riscos e veja se você tem condições de ir em frente. Né? Se a gente voltar lá nos antepassados, o tempo do homem primitivo, a mira era acionada quando eles saíam para caçar. E quando eles estavam diante de um grande animal, por exemplo, claro que eles sentiam medo. Mas se eles não enfrentassem isso, eles não iam comer e não iam sobreviver. Bem, uma vez que a gente entende essa questão fisiológica cerebral, na permanência da nossa vida e no impedimento das tomadas de decisões importantes, fica mais fácil a gente entender os 4 motivos pelos quais você não sai do lugar e é levado a não colocar em prática a tua ideia, o teu projeto. O primeiro deles é o medo de errar. Possivelmente você não colocou em prática pelo medo de errar. E o medo de errar, a gente já viu, está ligado à amígdala.
Há um estudo que diz, eu vou subir aqui na tela para vocês, tomada de decisões importantes, decisões de alto risco, ela está ligada intrinsecamente à amígdala, que te preserva, te congela, te paralisa para que você não tome nenhuma decisão, porque o erro, ele pica uma ameaça. Quando o risco emocional é alto, o medo de errar dispara a amígdala. Resultado, você perde a clareza, a lógica trava e a emoção toma o controle. Veja só, o raciocínio lógico, ele para de funcionar. O outro motivo pelo qual você congela, pelo qual você prefere ficar na sua zona de conforto e não seguir em frente, é o medo de perder. Mais um estudo, veja só, não sei o que estou dizendo, é neurociência, são pessoas muito mais inteligentes do que eu, ele vai falar isso. A dor de perder é psicologicamente 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar, o que leva à indecisão diante de resultados incertos. Mesmo que você tenha muito a ganhar, seu cérebro só consegue pensar em tudo que você pode perder. Isso gera aversão à mudança e te mantém exatamente onde está, né? Você tem medo da perda, você tem medo de que dê errado, você tem medo e você fica, e se acontecer isso eu vou perder. Óbvio, você tem que calcular os riscos, principalmente quando envolve dinheiro, quando envolve outras pessoas de sua família, mas você tem que entender que o risco ele faz parte das decisões. E os 2 últimos motivos são o medo da exposição e o medo do julgamento alheio. Esses 2 motivos são os mais comuns. A gente tem medo do que as pessoas vão achar da gente, a gente tem medo do que aquele colega que você nem tem contato, tá lá, foi da sua escola, do ensino médio, mas tá lá no seu Instagram e tal, ou você tem medo pelo que ele possa pensar de você. Você tem medo que teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, de repente possa te achar um derrotado se você errar. Você tem medo das brincadeiras do colega do trabalho ou das pessoas que envolvem. E esse medo da exposição e de julgamento, mais uma vez, te impede de progredir. Você observa um detalhe: geralmente, as pessoas, você tem medo do julgamento delas, são pessoas que não progrediram muito na vida, são pessoas comuns, porque pessoas de sucesso, pessoas que realmente evoluíram bastante, pessoas que estão no mais alto nível de intensidade e de plenitude de vida, já não tem mais esse pensamento. Agora que a gente já entendeu que provavelmente está te travando, como superar esses medos, como superar essa atividade da amígdala, como superar tudo isso e realmente colocar em prática. E a primeira coisa que você deveria fazer quando tiver uma ideia, quando tiver um insight bacana, quando tiver um projeto na cabeça, é tirar ela da cabeça. Porque o cérebro, embora seja um órgão impressionante no seu poder, ele não funciona bem quando está sobrecarregado de informações. Um cérebro sobrecarregado de informações dá pane, dá pane. É igual o computador. Você vai anotar num papel. Primeira coisa é isso. Anote no papel ou no bloco de notas do seu celular. Tire da sua cabeça e deixe espaço para que venha fluir novas ideias. Segunda coisa, a primeira oportunidade que você tiver, você vai sentar, vai olhar para essa anotação e vai se perguntar: como eu posso colocar isso em prática? E aí você vai bolar um plano para poder dar o primeiro passo. Tem que sair do mundo das ideias, tem que ir para a execução. Saia do aprendizado passivo. Aí muita gente quer passar num concurso público e só fica vendo vídeo de como estudar e não estuda. Ou então só fica estudando, mas aí tem que treinar, tem que fazer questão. Quantas pessoas querem parar de ter uma vida sedentária e ficar comprar curso de como emagrecer, de como correr e não corre, pô, não adianta. Se você quer ser um atleta, você tem que colocar seu tênis e tem que dar o primeiro passo na corrida, tem que se matricular numa academia. Quantas pessoas se matriculam numa academia e não frequentam? Tem que executar. E para executar, vai o terceiro segredo, que é dê data e horário para as coisas. Objetivo prático, execução, tem que ter prazo. Se não tiver prazo, você não executa. Que o grande erro da gente
além dessa questão fisiológica que a gente já comentou aqui, né, do instinto de sobrevivência, e nós somos engolidos por nossas rotinas, e aí você não dá prazo a seus planos e seus objetivos, tem que ter lá uma rotina de hábitos que te levem a chegar onde você quer chegar, senão a vida vai passando, e a vida é um rolo compressor, os compromissos, aí vem preguiça, vem tudo. Você ainda tem que lutar consigo mesmo, você vai continuar sempre no mesmo lugar. Interessante que no trabalho, quando alguém te dá um prazo, você cumpre. Se é para pagar IPVA, se é para pagar um cartão de crédito, você cumpre. Se você não quiser, né, pagar multas, juros, você vai lá e cumpre. Mas quando é teu próprio objetivo, quando é para você mesmo, você se sabota, você não cumpre. Ora, se para outras pessoas, se para teu chefe no trabalho, você cumpre prazo, outros objetivos profissionais, ou sei lá, na igreja você cumpre prazo, mas para você mesmo, você se sabota. Isso vai te levar, se não ao fracasso, vai te levar ao marasmo de vida. Para encerrar esse vídeo, eu te desafio a tirar da gaveta, a tirar da tua cabeça, hoje, mas ele não tem que ser hoje. Projeta essa tua ideia que você tem em prática. Seja lá se você quer mudar de profissão, se você quer emagrecer, se você quer ficar mais forte, se você quer abrir uma empresa, se você quer começar a estudar, se você quer começar a ser um bom leitor. Eu não sei o que é que você tem na tua cabeça, mas seja lá o que você tiver, eu te desafio a começar hoje. E como vocês sabem, eu sou Vitor Barros. Em breve brindaremos juntos a nossa vitória.